Oi, meus amores, tudo bem? Sejam super bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos ler 2 Pedro. Vamos ver o que esse livro tem pra dizer pra nós. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Deixa seu like aí pra ajudar, a propagar. Gente, o YouTube é meio ingrato, assim, né? Vocês sabem. Por mais que você poste, você tem que fazer um CEO e tem que ter vários likes e tem que mandar pra muita gente. Realmente eu não faço isso, não faço nada disso. Mas Deus sabe de todas essas coisas e eu espero, assim, que a minha leitura atinja quem tem que ser atingido. Eu li a Bíblia para edificar alguém, mas também para me edificar e, tipo, essa leitura foi muito profunda para mim e eu sugiro que cada um, depois que nós terminamos, que vocês possam ler agora, porque tudo que eu fui aprendendo, eu fui falando, e ao longo dessa leitura bíblica, eu fui mudando muito a minha visão de ver as coisas, eu fui entendendo realmente o que era a graça de Deus, o que era realmente o sacrifício de Jesus lá na cruz, o que ele tinha feito por nós, uma visão bem diferente de quando eu comecei a ler. Hoje, talvez eu tenha que ler novamente a Bíblia com essa visão modificada, mas a hora que chegarmos em Apocalipse, eu acho que temos grandes revelações lá, e principalmente para desmistificar muito, né? Esse medo que todo mundo tem do livro de Apocalipse, tudo isso que é falado. Gente, Deus é um Deus de amor, e quem é fiel a Ele, quem entende a graça que recebeu de Jesus, não tem por que temer o fim do mundo, pelo contrário, né? Então vamos lá ler 2 Pedro, capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus o nosso Senhor. A certeza de nossa vocação e eleição. Seu divino poder nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou, para a sua própria virtude. Dessa maneira, ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude conhecimento, ao conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e tiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação de seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A glória de Cristo e a firmeza das Escrituras. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-los dessas coisas, se bem que vocês já o sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiverem no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenhei para que também depois... depois da minha partida, vocês sejam capazes de lembrar-se dessas coisas. De fato, não conseguimos fábulas engenhosamente inventadas quando falamos a vocês a respeito do poder da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares de Sua Majestade. Gente, para quem não sabe, testemunha ocular é a pessoa que estava lá. Então, quem está escrevendo esse texto aqui é uma pessoa que andou com Jesus, que viu tudo o que aconteceu, entende? Não é uma pessoa alienada. Paulo não é uma testemunha ocular, entende? Porque ele não estava lá, ele teve revelações através de Jesus.
Mas esse não, esse é uma testemunha ocular. Então, assim, se alguém duvidava do que Paulo escrevia, é impossível duvidar desse daqui, porque esse daqui andou, tava lá, era apóstolo de Jesus. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é meu filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Amém, irmãos? Amém 1000 vezes, né? Acho que deixam até pro fim, assim, porque é para fechar com chave de ouro a Bíblia. Assim, ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretações pessoal, pois jamais o profeta teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Ou seja, tudo é inspirado por Deus na Bíblia. Capítulo 2. Os falsos mestres e sua destruição. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgiram entre vocês falsos mestres. Esses introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos destes homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em cobiça, tais mestres o explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, perdendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com procedimento libertino do que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles, todos os dias aqueles justos se atormentavam em sua alma justa por causa da maldade que viam e ouviam. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da aprovação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem corruptas e destruídas, serão corrompidos pela própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres, quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos! Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou em voz humana e refreou a insensatez do profeta. Estes homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhe está reservada, pois eles, com palavras de vaidade e arrogância, provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se
tendo escapado das dominações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas, enredados e por elas dominados. Então, em pior estado do que no princípio, teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que depois de terem conhecido voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles, é verdadeiro provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Ai, credo. Ai, aqui tá dizendo, né, que quando você conhece, oh my gosh, que quando você conhece o caminho da justiça, você vai ser cobrado por isso, porque existem as pessoas que são totalmente ignorantes, né? Que não sabem de Jesus, não entendem. Então, eles vivem na ignorância e talvez pecam ou vivem numa libertinagem e tal. Mas existem as pessoas que conhecem o caminho de Deus. E esses serão mais cobrados, porque eles conhecem, eles sabem da importância de andar nos caminhos de Deus, de ter princípios. E não andam, não praticam, mas não são mais inocentes, né? Capítulo 3, o dia do Senhor. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês ensinaram a vocês. Antes de tudo, saibam que os últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terras, e esta está formada de água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, aguardando para o dia do juízo e a destruição dos ímpios. Não se esqueça disso, amados, que o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus, apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro, dos quais não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Gente, aqui no final da carta, Pedro tá validando Paulo. Entende? Que ele escreve aqui como se ele tivesse realmente lido tudo que Paulo escreveu. E se com certeza leu, ele sabe que tudo que Paulo escreveu foi revelação de Deus. Se ele é uma testemunha ocular, se ele estava lá com Jesus,
e Paulo escreveu tudo aquilo, inspirado por Deus. Não tem como Paulo saber, não tinha o resto da Bíblia lá pra Paulo. Ai, deixa eu conferir aqui que fulano, que escreveram nos evangelhos, deixa eu ver o que aconteceu, se bate pra eu escrever. Não. Então, olha só como que alguém ainda pode duvidar da veracidade da Bíblia. Não é à toa que é o livro mais lido no mundo, não é à toa que foi o primeiro livro impresso, não é à toa que é o livro mais impresso no mundo, porque é um livro escrito por centenas de pessoas diferentes, em épocas diferentes, de modos diferentes. E tudo bate, tudo casa, por uma simples razão. As pessoas apenas escreveram. O autor do livro é Deus. Ok, meus irmãos? Um beijo! Fiquem com Deus e eu volto no próximo vídeo.